Fala pessoal, eu sou Ariel Issacar e hoje eu vou estar falando sobre um assunto bastante interessante, né? Bastante contundente. Eu vou estar falando sobre qual é a relação entre a Cabala e as igrejas evangélicas atualmente, né? Eu estava aqui, né, comendo o melhor queijo do mundo, né? Diga-se de passagem, é o nosso queijo canastra. E eu pensei, por que não falar sobre isso? Já que as pessoas talvez elas não saibam sobre como isso se dá dentro da espiritualidade cristã, judaico-cristã, por assim dizer. Então fica comigo, já se inscreve se você não for inscrito e ative as notificações. Curta e vamos dar procedimento sobre isso, então. Sobre isso, eu quero dizer que sempre talvez você tenha ouvido falar sobre a graça e a misericórdia, né? Que tem o braço da graça, o braço da misericórdia, tudo isso, para quem não sabe, é explicado pela Cabala, pela árvore da vida, né? Que são duas sefirotes, né? Dois círculos, o círculo da graça e da misericórdia. Então, dentro da Cabala, isso é visto como as faces de Deus, né? As máscaras de Deus. É uma forma de explicar como o modus operandi de Deus. Mas interessante é que, ultimamente, tem alguns ministérios que eles possuem uma visão chamada visão apostólica, né? E profética. E por isso usam de diversas coisas da cultura judaica, e a Cabala, né? Ela não fica para trás. Para quem não sabe, a Cabala ela é uma interpretação das Sagradas Escrituras de forma oral. Ela é passada oralmente. Então o mestre, né, rabino, ele escolhe aqueles que quer passar esse ensinamento e assim ele dá esses ensinamentos. E para quem não sabe também, Yeshua, Jesus, ele era chamado de Rabi, né? Da mesma vertente da palavra rabino, ele era chamado de mestre, né? E isso é muito comum dentro da religião judaica. E assim, Yeshua, ele escolheu 12 discípulos e passou o seu ensinamento. Interessante isso, né? Esta ligação que Paulo ele fala sobre os 5 dons ministeriais. Sendo Jesus um mestre, um rabi, escolhendo 12 discípulos que assim se tornaram apóstolos, né? Que foram testemunhas oculares da ressurreição, morte e ressurreição do próprio Yeshua. Então, basicamente, os 5 dons ministeriais são estes, né? Temos o apóstolo, temos o profeta, temos o evangelista, né? O missionário, temos o pastor e, por fim, o mendinho é o mestre. Então, é desta forma que o corpo de Cristo ele se expressa na terra.
ele está organizado, né? Então esta organização é para o aperfeiçoamento dos santos, daqueles que se acreditam em Yeshua e se propuseram a receber a salvação, as boas novas de salvação. Então basicamente é isso. Isso é tão profundo que dentro da Cabala existem 4 mundos, né? 4 dimensões. E está lá no topo o mundo de Atzilu, que é um mundo em que se expressa os arquétipos, né? Ele expressa, e para se falar em arquétipo, nós estamos falando de uma visão espiritual. E este mundo dos arquétipos, existem arquétipos que estão muito ligados dentro do que eles chamam de muitos dos judeus, eles acreditam na história bíblica como um mito, né? Sobre o mito das 12 tribos, apesar de que fora realidade. Sendo assim, existem, né, também 4 formas de se interpretar Sagradas Escrituras. E uma delas é vendo como mito, parábola, ou alegorias, e outra como de fato uma história. Então as 12 tribos elas estão associadas a 12 personalidades, a 12 identidades espirituais. E no mundo dos arquétipos, Atzilu, que é simbolizado pelo elemento fogo, que está associado àquele que purifica os elementos, aquele que discerne os elementos. Sendo assim, é um símbolo também da palavra, né? Do poder da palavra, que faz com que se discerne todas estas qualidades e todos os elementos. Então, esses 12 arquétipos falam de 12 identidades espirituais. E como a palavra própria arquétipo, que vem do grego, significa, né, que são imagens antigas ou padrões antigos ou padrões mesmo antigos. E abaixo do mundo de Atzilu tem um mundo da criação. E é neste mundo da criação que acontece a imaginação, que as coisas elas são desenvolvidas, né? E abaixo do mundo da criação tem o mundo da formação. Eu esqueci quais são as palavras exatas no idioma hebraico, mas existe o da criação, o da formação. E por fim, o último é o mundo da manifestação, né, que está associado ao elemento terra. Sendo assim, o primeiro elemento fogo, né, Atzilu, depois o ar, depois a água, né, está muito associado à formação ao útero, né, o útero materno ele possui água. E terra, né, onde as coisas elas são palpáveis, materiais, onde se manifesta, né, a lei da atração, como que funciona isso. A Cabala ela explica tudo isso e explica também estes mundos pelo contexto da ideologia dos 5 dons ministeriais, né? Sendo o mestre aquele que direciona, aquele que dá o ensinamento, aquele que passa a revelação no sentido do ensino, que mesmo que místico ou não, ela aponta um caminho. Então, este mestre, ele chama os seus discípulos e faz deles apóstolos, né?
de Yeshua eram somente 12 apóstolos, que foram testemunhas oculares. Porém, existe a possibilidade de que, assim, os dons ministeriais, eles são para hoje, mas hoje se é apóstolo não de Yeshua, mas você é apóstolo do mestre que te chamou. Assim como Yeshua foi mestre, ele passou este poder, né, dizendo que farão coisas maiores do que as minhas. Então é sobre esta autoridade outorgada que existem os mestres atuais. E os mestres que passam o ensinamento aos 12, que se tornam apóstolos, e estes apóstolos, eles possuem igrejas ou corporações com os respectivos pastores que estão ali, e eles também enviam seus missionários, né, que é um dos 5 dons ministeriais, aquele que é o evangelista, aquele que vai mais longe, aquele que vai para as nações. E é isso. Assim, a mão bem ajustada é o que tem todo o movimento. E foi essa revelação que me deu Deus acerca dos dons ministeriais relacionados com a Cabala. Mas isso não é somente algo que me foi revelado. As igrejas cristãs evangélicas, hoje mais do que nunca, elas se apresentam desta forma. Então, por isso, existem ministérios apostólicos, assim chamados, porque acreditam nos 5 dons ministeriais. E por serem apostólicos e proféticos, usam da cabala, do conhecimento cabalístico, para falar sobre o mundo espiritual. E assim surge a lei da atração e também todo de como que funciona o mecanismo acerca dos dons ministeriais, né? Porque um exemplo disso é os ministérios apostólicos dentro do conceito do judaísmo racídico, que possuem um calendário específico que está expresso na Bíblia, né, expresso nas Sagradas Escrituras, e que revelam sobre tempos específicos e que falam também sobre o modus operandi das 12 tribos, né, e de como identificar-se dentro de uma tribo, espiritualmente falando, de um arquétipo. E muito mais além do que isso, também existem os sentidos espirituais. Além dos dons ministeriais, existem os dons espirituais e os sentidos espirituais também, que explica de como funcionam os dons espirituais, que são capacitações para que aqueles que possuem um dom ministerial, né, para estar assim ministrando e aperfeiçoando aqueles que são chamados para serem santos. Então, o que acontece é que existem os sentidos espirituais, né? Eu tentar explicar isso, eu posso dizer acerca das pessoas sinestésicas, que possuem a capacidade de sentir o sabor, por exemplo, de algo que elas veem. Elas sentem o tato, o sabor, o cheiro, tudo junto. Então, isso está muito ligado a um sentido espiritual, essa capacitação. Então, existem manifestações desse tipo, né, sinestésicas, que estão relacionadas ao dom ministerial. Às vezes, o dom do profeta, né?
que eu esqueci de mencionar acerca dos 5 dons ministeriais, que o profeta está intimamente ligado a isso também, a esta sensibilidade de perceber o mundo espiritual e de falar de como Deus se sente e de sentir também na pele o que Deus está transmitindo. Então, de certa forma, são mais sinestésicos estes profetas, né? Possuem essa sensibilidade. Diferente do mestre, né? Que ele é mais racional. Até isso é explicado na Cabala, dentro do contexto da dualidade, mas uma dualidade que expressa a forma ativa e passiva de que Deus se manifesta, né? Contido nos 2 dons específicos, que é a palavra de sabedoria e a palavra de entendimento, a palavra do conhecimento, né? Que está relacionado, uma muito ativa, né? Sendo a sabedoria por si só como a capacidade de compreender dentro de algumas situações e de nortear alguém, e a outra do entendimento, né? Que também pode ser expressa pelo dom da palavra de conhecimento, por uma revelação que comumente é chamado nas religiões, nas igrejas evangélicas do tipo pentecostal, né? Que aqueles que possuem o dom de revelação entregam alguma revelação. Isso é bastante comum dentro dessas igrejas, assim. E assim, isso pode acontecer de diversas formas, né? Alguns veem, né, que é um dos sentidos espirituais, pela visão espiritual. Outras percebem, né, intuitivamente o que se está acontecendo. Outras conseguem captar cheiros e sentir no próprio corpo, né, uma dor, e tendo o dom da ministração de cura, ela consegue falar, né? Um exemplo disso é dizer: eu estou sentindo aqui na minha perna, né? Então, com isso, Deus, ele me faz saber que alguém está sentindo esta dor e ele está liberando cura. Então, basicamente é isso. Então é isso. Eu fico por aqui. Eu espero que este conhecimento te traga favor. E é isso. Se inscreva em meu canal e esteja atento às notificações. Shalom, shalom.